Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Pri. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, tô vendo aqui, José Jorge já chegou. Boa noite a todos. Nós voltamos aí, né, com mais uma live nessa terça-feira. E para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Débora Elisa, eu sou psicanalista clínica, sou professora na Amphic e hoje nós trouxemos aí uma temática muito importante. Boa noite, Giselda, Alba, pessoal que tá chegando, boa noite, Josi. E a temática de hoje é a adoção, né? Eu vou iniciar hoje com esse bate-papo aqui com o José Jorge. Daqui a pouquinho também a gente vai ter aqui com a gente presente a psicanalista clínica e didata e também presidente aí da Amphic, a Paula Regina. E antes, né, eu vou chamar o José Jorge, a gente vai começando aqui a conversar e aí vocês vão me falando como vocês estão. Vamos ver aqui, convite. Vamos lá. Boa noite, Lucas. Olá! Olá! Que bom ter Boa noite! Boa Tudo noite. bem, Débora? Tudo ótimo, né? Então Terça-feira, tá bom. live com você tá incrível, né? Então, virou uma rotina, né? Oi, Paula! Oi, meus amores! Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, viu? Que honra estar aqui com vocês, minhas professoras. Nosso aluno querido, né, Débora? Querido, dedicado. Nossa, que eu tô super feliz de ter conosco. Obrigado, Muito, obrigado. muito feliz. É ótimo ter vocês aqui, gente. Antes da gente iniciar, né? Tanto Paula, José Jorge, eu queria Sim, ler um pedacinho de uma letra de uma música para a gente entrar no clima aí. Para quem tem criança, né? Acho que o pessoal aí que tá chegando, que entrou, quem tem criança deve conhecer, deve saber qual música é. É aquela música do Mundo Bita. Lá em casa agora a gente tá com uma bebezinha, a gente tá antenadíssimo pra música infantil. Então a gente tá sabendo tudo quanto é música infantil. E no Mundo Bita a gente tem uma música que foi lançada com o Milton Nascimento. E eles lançaram um clipe que conta a história. Tá dando um pouquinho Oi? de retorno, tá chiando um pouquinho. Ah, será que então, enquanto eu vou falando, tentem desligar o áudio, o microfone. Dá uma olhadinha aí, José Jorge. Vamos ver se é isso. eu tô com fone. Desliga ele para me ver se melhora. Não, eu tô com fone de ouvido. Mas aqui, ó, na telinha, quando você clica, você percebe que tem um microfone? Aí tenta desligar enquanto eu vou falando, depois a gente vai ligando de novo. Ou melhorou? Acho que tá. Eu tô sentindo. Melhorou. Uhum. Não, né? Pra mim, melhorou. Ainda tá, né, Paulo? Tá dando um retornozinho. Quando liga todos os áudios, todos os microfones, quer dizer, eles dão esse retorno. Tenta tirar Até o responder fone. ali que agora ficou bom. Alguém, a Carol, lá, falaram que melhorou. Melhorou? Eu Eu acho que se você tirar o fone de ouvido, tenta tirar o fone de ouvido, desconectar do celular. Vou desligar o fone do ouvido. Perfeito. Aí, agora deu. Agora Deu? deu. Deu. Ah, então era meu fone.
Ah, mas Às vezes tem acontece essas muito. interferências. Que fone mais chato. Ai, Desculpa, meu. gente. Ah, é um querido. Ai, ótimo. Aí eu vou ler aqui um pedacinho, então, da música aí do Mundo Bita. Lógico que eu não vou cantar, tá? Tô com mania de trazer música, mas ele traz um clipe que conta a história da menininha Flora, que é uma menininha que foi adotada. Então, o clipe lembra muito, Paula, aquele filme que você pediu pra gente assistir, do Abobrinha. Ai, Lembra muito. muito lindo, né? Eu Como que chorei nesse chama? filme. Como que A chama o Minha vida, filme, a vida de pessoal? vida de abobrinha. abobrinha. Gente, para quem quiser assistir, depois assistam. Minha Vida É de lindo. Abobrinha, muito bom. E o clipe lembra muito esse filme, sabe? Boa noite, Mayra. Então eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. É só um recorte. Desde o primeiro momento que a gente se viu, o meu destino correu para o teu mar, feito um rio, e me tornei o seu lar. Deixa bater o coração. É de lá que vem meu filho. E a cada nova estação, que ele seja o trem e eu seja o trilho. Se a gente for olhar, né, essa musiquinha que eles lançaram, ela serve para qualquer relação entre pais e filhos, não serve? Sim, sim. Então, quando a gente pensa em adoção, né, até na descrição da live de hoje, tá escrito lá que cada um de nós fomos adotados. Todos nós, né, em Uhum. psicanálise a gente pode falar isso. Que todos nós fomos adotados pelos nossos pais e os nossos pais nos adotaram. Então, é ali naquele momento em que a gente vai nos reconhecendo, que a gente vai se tornando efetivamente filho e que a gente vai se tornando efetivamente pai. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou perguntar para a Paula e para o José Jorge o que vocês enxergam, como vocês enxergam a adoção e o ato de adotar. A adoção, psicanaliticamente falando, primeiro é um ato de amor, né? A pessoa para adotar, ela tem que estar bem disposta a cometer esse ato. Por quê? Muitas vezes ela quer adotar aquele estereótipo de menino bonitinho, engraçadinho, não sei o que e tal. Só que quando a gente fica grávida, a gente nunca sabe como vai vir os nossos filhos. Na adoção, a mesma coisa que acontece. A gente tem que estar disposta a chegar para nós qualquer tipo de pessoa. Há uma dúvida muito grande na adoção, falando muito da genética. Ah, mas a pessoa vem de uma genética ruim, eu vou adotar e vai dar tudo errado. Ô, gente, ser humano é biopsico, sociocultural. Em terreno fértil, é muito difícil eclodir qualquer genética que não seja tão boa. É muito difícil. Nós sabemos que se a gente cuidar com amor e carinho, essa criança vai florescer e vai virar um adulto excelente. Lembra a história daquele contador de histórias, Roberto Carlos? Ele falando que morou muito tempo na FEBEM e ele foi pego para adoção, já bem mais velho, porque ninguém queria adotá-lo e tudo. E ele foi pintando e bordando na casa da francesa que o adotou. Aí uma vez ele fez uma arte tão grande, abrindo a torneira, jogando água para a casa inteira. Aí na hora que ele viu ela, ele falou, nossa, eu vou apanhar. Ela chegou e beijou ele. E falou assim, meu filho, você está na sua casa. Aqui é nosso. Daí então, ele foi se transformando. Não há no mundo poder maior do que o amor. O que acontece é que muitas vezes o casal vai adotar, e casal que eu falo é casal com todos os tipos de casais. Casais homoafetivos, casais trans, casais héteros, qualquer tipo de casal. Vão com a expectativa que possa resolver algum problema do casamento. Totalmente errado. Filho gerado do coração ou da barriga não resolve problema nenhum.
Então, quando você for adotar, que seja por amor mesmo, porque vocês querem, por uma conversa bacana. Outra coisa que falam, ah, Paula, mas o casal homoafetivo de 2 homens, 2 mulheres, não podem adotar. E o complexo de Édipo, como é que fica? Então, vamos colocar as coisas certinhas. Complexo de Édipo se chama maternagem e paternagem. Em qualquer casal, um faz a maternagem, outro faz a paternagem. Aqui em casa, a paternagem é minha, a maternagem é do Sandro. Então, não tem esse problema. O problema está no desamor. Então, adoção, e olha, deixa o coração escolher, porque muitas vezes a gente quer um bebê e tem tantas crianças com 14, 13, 9 anos pedindo por uma família. E assim, é tão importante a gente acolher. A Paula, mais 13, 14, 9 anos, são crianças que já vêm com um estigma, já vêm totalmente destruído psiquicamente. Pô, gente, nós psicanalistas, se a gente passar pela nossa cabeça algo assim, nós somos tudo, menos psicanalistas. Porque se a gente acredita na mudança do ser humano, opa, e de uma criança, né? Então, Pode falar, gente, eu vou falar um José? pouquinho do aspecto jurídico, né, dessa questão da adoção, que, assim, boa noite a todos aí, tem vários amigos meus entrando aí, um beijo para todos. Val, um beijão para você. Caio, meu amor, um beijo. Eu vou falar da questão essa questão processual. Eu sou muito, tenho uma linha de pensamento na questão da adoção, e eu sou muito dessa linha de humanização do processo. Ou seja, eu acho que, na verdade, todos os processos têm que ser humanizados, né? Graças a Deus e graças a Ampic, graças às minhas professoras, hoje eu sou um psicanalista em formação, então eu humanizo tudo que eu faço aqui no escritório. Porque a frieza do advogado, às vezes, a frieza que é o processo, isso o que acontece? Alonga um processo de adoção por anos. E, na verdade, assim, há uma infinita fila de pessoas para adotar e uma infinita fila de crianças a ser adotadas. E por que não casa essa matemática, não casa? Porque não tem humanização do processo. Né? Eu acho assim, se os juízes fossem mais humanos de pensar, olha, aquele casal precisa de um filho, aquele filho precisa de um pai, de uma mãe, então, ou vamos falar assim, precisa de uma família, né? Isso seria muito mais fácil. Nós ainda temos um resquício lá da antiguidade que adotar era caridade, né? Então você pegava uma criança por caridade, né? Hoje não tem isso. Na verdade, eu acho que a humanização desse processo de adoção é justamente nesse sentido, de você falar, gente, eu estou, na verdade, aquela criança vai nascer para mim naquele momento que eu vou adotar, né? Então, eu acho que tem que ir por esse lado. E aí, realmente, essa humanização do processo vai trazer isso, porque vai evitar muito devolução de criança. Porque o que acontece? É como a Paula falou. Às vezes acha que a criança vai resolver a vida do casal. E não, na verdade, eu acho que os pais têm que ser conscientizados de que, assim, eu vou fazer essa criança nascer na minha família, vou trazer ela para minha família para o bem dela e para o bem nosso também, né? Porque, assim, o número de crianças que são devolvidas depois de ficar, porque o processo ele determina que a criança vai ficar um tempo assim, sem efetivar a adoção, né? Porque a adoção é um processo irreversível, mas a criança fica com um período de adaptação com aquela família.
E o que que acontece? Na verdade, assim, a gente fala da criança que é o mais frágil da história, né? Então, aquela criança que já saiu de um lar, né? Já foi tirada de uma família. Aí ela vai para uma outra família e depois é devolvida, é um sofrimento muito grande. Né? E o que que acontece nisso? Na verdade, assim, essa questão da demora. Tem processos de adoção que demoram anos, né? A gente vê a questão, eu trabalho num processo de adoção que é um casal homoafetivo que mora no exterior, que assim, é uma complexidade absurda. Na verdade, assim, o que o juiz determinou para eles ficarem 1 ano aqui no Brasil para depois adotarem. E o que que acontece? O diferencial disso é que, assim, a maioria das pessoas que realmente querem ter um filho e não querem ter aquele estigma de eu adotei, mas quer ser pai, quer ser mãe e que pensa na criança, ele não vê idade, não vê nada. Sabe? E essa situação em particular que eu falo para vocês, que é assim, é uma indignação que eu tenho dessa questão de ter esse processo, esse procedimento. Imagina como que a pessoa vai deixar uma vida para ficar 1 ano no país. E são brasileiros. E assim, a criança vai ter, e a criança tem 14 anos. Né? O menino tem 14 anos. E é uma criança, e é uma idade, gente, que aqui no Brasil já não se adota mais. Porque o que acontece? O perfil da criança que é para adotar é recém-nascida, branca, menina, né? E sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de situação que a pessoa possa achar. Aí eu penso, a gente humanizando a situação, né? Quando a pessoa vai ter um bebê lá, ela pede para Deus, olha, eu quero uma criança branca, uma criança sem nenhuma doença e tal. Então, aí, na verdade, a pessoa não quer ter filho, a pessoa, na verdade, quer, vamos falar assim, passar para a sociedade que ela fez uma caridade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que tirar isso do processo de adoção, né? Desse procedimento de adoção. E José Jorge, você falou uma coisa, né? E acho que foi a Carla que colocou aqui, que Sim. ela falou assim, são muitos critérios, né? E muita burocracia. Uhum. E quando a gente vai pensar nesses critérios, ele também vai aí ao encontro disso que você falou, né? A gente vai procurar uma família que tem uma determinada renda, que tem uma determinada classe. E quando a gente fala de humanização, tem um psicanalista, que é o Winnicott, né, Paulo? Que o Winnicott, ele vai falar pra gente em 2 termos que me veio à mente enquanto você estava falando, que é ambiente facilitador e mãe suficientemente boa. E quando a gente fala nessa mãe suficientemente boa, a gente está falando para o pessoal, né, a maternagem, tá? Sim. E a maternagem pode ser exercida por qualquer pessoa, independente do sexo, independente de tudo. Então, a pessoa que cuida, inclusive nos livros dele, ele usa muito isso, né? Mãe suficientemente boa, ele coloca entre parênteses ali, a pessoa que cuida. E olha que interessante esse termo. O ambiente, ele é facilitador, não é um ambiente perfeito. Uhum. A mãe suficientemente boa não é uma mãe perfeita, não é aquele que vai exercer a perfeição ali na hora de cuidar dessa criança. Então, a gente está falando, quando a gente fala de suficientemente bom e facilitador, é aquele ambiente que vai trazer as necessidades básicas da criança, que vai suprir as necessidades básicas. E a Paula falou uma coisa no início, que é o ponto-chave dessa humanização e desse olhar. É um ato de amor. O que a gente precisa ver é há desejo de adoção, há desejo de cuidado, há amor em qualquer pessoa que está ali, né, apontando para esse ato. É o amor que a gente tem que olhar, né? Se há amor, vai ter o ambiente facilitador. Se há amor, vai ter o suficientemente bom. Ela vai suprir as necessidades que essa criança precisa. E não existe mãe, pai, não existe ambiente que seja esse ambiente ideal, né? A gente está muito trabalhando e vendo essa concepção de que precisa ser ideal para se adotar, precisa ser ideal até para ter um filho,
né? E tudo que essa criança precisa não é de ter coisas, tudo que essa criança precisa não é de ter uma coisa muito correta, não existe, né? Ali, ó, a Carla colocou pra gente, não existe essa família ideal e a gente precisa dessas falhas. Até para nos constituir enquanto sujeito, a gente precisa de falhas. A gente precisa de falhas para até, né, estabelecer uma capacidade de lidar com a frustração. A falha é essencial. Então, a gente precisa parar de pensar nessa questão da idealização. E quando a gente vai ver critérios para adoção, o primeiro critério tinha que ter amor. Tem amor? Tem desejo? Débora, só te cortando um pouquinho, é justamente isso. Na verdade, assim, não só os juízes, mas assim, é uma série de profissionais que analisam o processo de adoção, né? Mas a gente vê que realmente essa questão aí de ver a maternagem realmente, esse amor e tal, isso não existe de fato no processo. Porque o que que acontece? Por exemplo, até uma amiga me perguntou, eu não vou poder ver a live, mas depois eu vou ver. Ela perguntou, uma pessoa solteira, um homem solteiro, ele tem alguma diferença no processo de separação? É mais difícil ou é mais fácil? Como que funciona? Ainda não tem, vamos falar assim, a gente quando entra na psicanálise, né, que a gente consegue perceber essa questão que, assim, a maternagem, a paternagem depende do sexo da pessoa, né? Então, eu acho que às vezes o profissional que analisa um processo de adoção, ele não vê esse ponto de vista. E aí o que que acontece? Na verdade, quando um homem vai adotar sozinho, ele vai falar, mas peraí, cadê a figura da mãe? Cadê a figura da mulher? Mas essa criança, como que ela vai viver sem mãe? Né? Então, nós temos ainda um costume no Brasil de, assim, mãe é mulher. E não tem essa figura de maternagem, de paternagem. Então, respondendo a ela, é muito mais difícil um homem solteiro adotar do que a chamada família ideal, né? Que a gente, assim, esse ideal muito entre aspas mesmo, que seria o homem e a mulher, né? É muito mais fácil o homem e a mulher ali adotar do que realmente uma pessoa que tem amor, carinho e queira e tenha realmente, às vezes, realmente o sentimento de ser mãe, de ser pai, e às vezes aquele solteiro, ele tem um carinho, um amor tão grande que independe, ultrapassa qualquer limite dessa questão de família, mãe e pai, né? Então, mas o processo ainda, nós estamos presos nisso ainda. E assim, eu vejo muito uma falta de informação psíquica das pessoas. Primeiro, as famílias ideais são talvez as mais perigosas, porque elas são famílias encobridoras. Porque é necessário mostrar para as crianças que existem discussões, que existem pensamentos diferentes, porque senão a criança entra numa família ideal achando que o mundo é de um jeito e não é. E elas crescem totalmente indefesa. Então é importante, mesmo para filhos da barriga, saberem que às vezes tem dia que as pessoas não estão bem, tem dias que as pessoas estão ruins, tem dias que ficam de mal, mesmo porque a psicanálise ensina que o que faz toda a diferença são as leituras que as crianças fazem da gente. E não existe essa, eu acho que essas entrevistas, eu andei lendo algumas e achei muito falhas, porque elas não veem, na verdade, o desejo do sujeito em adotar, porque muitas vezes é o desejo do ego. Eu quero adotar porque é bonita adotar. Eu quero adotar porque é legal. Olha, eu sou caridoso, viu? Então eu vou adotar. Não, gente, a gente não está mexendo com brinquedo, que eu brinquei um pouquinho, não gostei, eu jogo fora. São vidas.
São vidas carregadas de afetos e esperando por alguém que seja disposta a dar esse afeto. Eu acho que não pode ser pesado a questão de gênero. Isso não pode existir mais, porque sabemos muito que o que pega é a paternagem, a maternagem. Aí vocês perguntam, mas e aí, Paula? E quando a pessoa é sozinha? Ô, gente, ela vai fazer a maternagem, a paternagem. Então não tem problema nenhum. Onde há amor, gente, onde há desejo, essa vontade mesmo de ter, de fazer o certo, tá tudo certo. A criança vai ser feliz, vai dar problema, talvez sim, talvez não, como os nossos filhos. Talvez sim, talvez não. E assim, precisamos sim ser uma voz para poder falar, para poder parar. Eu tive um caso no consultório de uma mãe que foi adotar e procurou o mais bonito. E o mais bonito é aquele padrão do neném loirinho, de olho azul, aquele nenenzinho lindo, né? Aí o que aconteceu? Mais para frente, o neném foi crescendo e apresentou uma oligofrenia grave. Oligofrenia era o antigo retardo mental. O que aconteceu? A família devolveu. Isso para mim é o maior ato de crueldade, né? Eu fico pensando, a gente primeiro tem que se pensar, será que eu quero mesmo ser mãe? Será que eu quero ser pai? Nós não somos obrigados. Ô, Paulo, e você falando nesse ponto, alguém comentou que é um absurdo essa questão de devolver. É muito comum. Muito. Assim, ao ponto de que quando eu fui fazer um curso, porque eu trabalho no processo de adoção, então eu fiz os cursos que a pessoa, eu também tenho uma pretensão de adotar, então eu fiz os cursos, e na verdade a pessoa que ministrou o curso, ela na época, deve fazer uns 3 anos, o juiz que era titular da Vara da Família em Varginha, ele arbitrou uma multa de R$ 10.000 porque tinha muita devolução. Então, a família que pegava a criança, ficava naquele período, né, e devolvia a criança, fala, não quero mais adotar, ou se a criança, de repente, surgia alguma doença ou alguma imperfeição que a pessoa entendia que não era o filho perfeito que ela queria, ela devolvia. Então, era um número tão grande que esse juiz determinou uma multa. E agora, se a gente for falar a nível Brasil, é uma coisa absurda, porque assim, é um processo irreversível. Mas tem gente que entra com o processo, faz adoção, pega a criança, e aí depois, lógico, vamos falar assim, nós todos não somos perfeitos, né? Temos as complicações, né? As arterícias da gente e tal, e de repente o casal, ou a família, ou quem adotou, acha que a criança é muito levada, ou veio com aquela, né? Porque tem aquele, como você falou, Paula, de repente a pessoa fala assim, não vou adotar mais velho, não, porque já vem com todos os defeitos que a família biológica tem. E aí surge, e assim, é um absurdo de ter processo de desfazer a adoção porque a criança surgiu com algum às vezes, problema físico, né? Descobriu que, de repente, a criança tem algum retardo ou alguma coisa assim, e aí a pessoa faz um processo de reversão da adoção. Isso é um absurdo e é muito comum, né? Mas, Assim, José Jorge, tem uma coisa, enquanto você estava falando, eu pensei, e aqui quero colocar para vocês, para ver a opinião de vocês. Mas você sabe que diante desse absurdo da devolução, eu vou falar algo que vocês talvez até assustem. Eu prefiro que devolvam. Sabe por quê? sim. Apesar desse absurdo, porque a partir do momento que eu quero devolver, eu já não tenho amor nenhum. Então, não tendo esse amor, vai maltratar. E aí a gente vê essas atrocidades. Crianças que são tratadas como serviçais, que são abusadas. Então, eu acho assim, é preferível, né? Assim, o ideal, é óbvio, seria nunca acontecer isso. Mas já que a gente vive num mundo real, um mundo complicado e cada vez mais frio, cada vez mais sem amor,
sem entendimento, sem compreensão, sem humanidade. Eu acho que nós estamos perdendo a humanidade, né? E ficamos mais robotizados. Preferível devolver. Porque devolver, talvez, dá para essa criança a chance de encontrar outro lar ou a chance de se reestruturar sozinha. Porque aí o que me assusta, José Jorge, você vai explicar isso bem para mim, é uma pessoa que devolve ainda ter a oportunidade de adotar outro. Exatamente. É isso que eu gostaria. É um absurdo isso. Porque o que acontece? A pessoa continua na fila de adoção. Pois é. Então, é uma coisa assim, é uma coisa que você fala, gente, é aí que eu falo que não tem humanização. Porque se tivesse, iria falar, olha, você não está preparado, então vai procurar uma ajuda e tal, e em outro momento você entra aqui de volta, mas não, a pessoa fica na fila. Então isso é um absurdo. José Jorge, eu sou até mais radical. Eu sou do ponto de vista assim, pagar em multa, tem gente que não importa, tem pessoas muito ricas que vão pagar. Eu sou muito radical. A pessoa adotou uma vez, devolveu, nunca mais. Exatamente, eu também acho que é isso. Eu acho que tinha que ter uma lei que falasse assim, olha, não vai dar, porque são padrões que ela não vai superar. Qualquer falha, e nós somos falhos, né? Todos nós somos falhos, qualquer falha que essa pessoa adotada tiver, ela vai ser julgada e maltratada. Então não pode. E pode, e aí volta para a fila, e muitas vezes consegue, porque são pessoas de uma renda maior, né, José Jorge? E aí é uma vergonha. Eu acho que a primeira coisa é isso que o José Jorge falou, né? Se a gente quer levar para as pessoas esse olhar humanizado da adoção, né? A primeira coisa que a gente precisa mudar é o sistema, né, de adoção, é olhar para esse direito que essa criança tem, mas muito por esse olhar do desejo, né? Eu quero ter essa criança, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, qual que é o meu desejo, né? E nunca passar por esses critérios ou essa escolha, né? E eu acho que, assim, mais ainda, essas pessoas tinham que primeiro realizar ali um acompanhamento mesmo para entender de onde vem esse desejo, para onde vai esse desejo e o que eu vou enfrentar com isso também. Porque, às vezes, né, a gente tem tanto essa visão idealizada, romantizada da adoção, né? Eu vou adotar, eu vou fazer uma caridade, ou vai ser lindo, ou vai suprir algo na minha vida. Como também a gente tem essas pessoas que é o mundo líquido que a gente está vivendo, né? Que é um excesso aí de objetificação mesmo dessas crianças e das nossas relações. Se a gente, né, consegue objetificar as relações familiares e consegue fazer isso com os nossos relacionamentos amorosos, a gente acaba projetando isso também nessa criança que vai vir com um objetivo, um quantum, né, de status ou qualquer coisa que ela venha aí para suprir essa relação que é mercadológica, que é líquida, que eu devolvo, né? Então, mais do que líquida, já está quase, né? Vapor, a gente já não tem mais, a gente não está dando conta mais, não tem forma, né? Esse devolver não tem forma. Mas, passando por um outro ponto, e aquelas pessoas que, ok, tenho desejo, consigo passar por um processo que é quase traumático, né, dessa burocracia, mas consigo ter essa criança, consigo amar essa criança, consigo no dia a dia convocar essa criança para o lugar de filho, e essa criança vai legitimando aos poucos essa maternagem, essa paternagem. Existe um momento que às vezes isso chega muito para a gente na clínica, que é aquele momento da adolescência, que é o momento do desenvolvimento mesmo da própria criança, que vem a questão da agressividade, da falta de sentimento de pertencimento, a criança começa a demonstrar, não estou pertencendo, começa a se isolar, começa a apresentar tristeza.
E pra gente, na psicanálise, a gente sabe que isso é constituinte do sujeito, né, Paula? A gente sabe que todo sujeito, o José Jorge também já passou por essas aulas, né, José Jorge? Todo sujeito, ele vai passar por essa fase durante o desenvolvimento psíquico dele. E essas famílias, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por preconceito, por não ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora, ela projeta no DNA ou ela projeta no o que eu faço, essa falta de pertencimento dessa criança, será que é por conta da adoção? Essa tristeza, será que é porque ela é adotada? Então tudo começa a atravessar a adoção. Qualquer coisa que essa criança sinta. Então, eu queria perguntar para a Paula o que dizer para essa família que já adotou, já ama, já é filho, mas que ainda não consegue tirar a adoção, atravessando a vida dessa criança e o desenvolvimento dela. Aí, Débora, é algo que acontece muito na clínica, né? Chegou na adoção, os pais chegam e falam, por que eu fui adotar e tudo? Então, vamos colocar no lugar esse quebra-cabeça. Não há amor. Há uma idealização. Porque amar o belo é fácil. Amar o feio, o quebrado, é divino. E vem dos pais. A gente ama o feio quebrado. A gente não quer devolver os nossos filhos. Então, de novo, existe um estigma folclórico que a mulher e o homem crescer e multiplicai-vos. Gente, tem pessoas que nasceram para não ser mãe, não ser pai, tá tudo certo. Não tem porquê não forçar essa barra. Porque a partir do momento que eu adoto, a criança vai passar por fase e vai ser seu filho o resto da vida. Então, muitas vezes eu escuto, não só de pais de filhos do coração, mas pais de filhos biológicos, falando para mim, eu não sabia que era assim. Eu não queria essa responsabilidade. Então, para quê? Não precisa. A adolescência, que é até uma área que eu amo trabalhar, eu adoro adolescente, acho que é por identificação, eu vou ser uma velha adolescente, e é um período que a pessoa está experimentando. E olha, de 100%, 100 pessoas que adotaram, 80% vão culpar a genética da pessoa. Aí o que eu falo respondendo para Débora? Ué, essa pessoa viveu com você até agora. Se ela agora eclodiu alguma coisa, vem cá, vamos repensar, vamos conversar, os pais, como que é esse amor, como que é essa relação em casa? Porque culpar a genética em tudo é muito fácil, é muito simplista isso. E eu falo para vocês, não tem genética ruim que possa sobreviver a um lar onde existe amor verdadeiro. Não tem. Paula, mas e o psicopata? Hoje questiona muito o psicopata nato. Hoje a gente estuda muito os traços perversos do sociopata. Se um sociopata, num ambiente de amor, ele melhora, e aí? Tudo é possível. Só que é que nem aqueles pais, né, que eu falo assim, meu filho bebe demais da conta. Chega na adolescência, meu filho bebe muito, é um alcoólatra. Será que é porque o pai dele bebia muito, o alcoolismo é genético e tudo? Aí eu pergunto, mas e aí, como é que é na tua casa? Não, lá em casa a gente não bebe, não. Vocês não bebem? Não, não bebemos, não. Mas não, eu tomo uma cerveja todo dia, mas isso não é beber. Opa, peraí. Uai, como assim? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço? Epa! Então, a gente é que nem aquele que grita. O adolescente, ele é um reflexo daquilo que a gente ensinou desde muito tempo, desde pititinho. Então, o adolescente, de repente, começa a gritar. Pá, 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 xingar, gritar. Aí você pergunta para os pais. E aí,
como que é o ambiente em casa? Aí a mulher, geralmente é assim, o estereótipo é assim. A mulher começa a falar, não, lá em casa, aí vira homem, cala a boca, deixa que eu falo. Ué, como assim? Isso quando não chama de vaca. Porque vaca é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Vaca! Ou senão, mas não é, ou senão é a mulher. A mulher vira e fala assim, banana. Ele é um banana, não sabe nada. Ô, gente, aí quer que o adolescente seja um alecrim dourado, que, né? Como? Não tem como. Não tem como. Então a gente tem que primeiro, antes de culpar o adolescente ou culpar a criança, enfim, a gente fazer uma reflexão do que a gente passou para esse menino. Porque passar não é por fala, passar é por exemplo. Falar é fácil. Difícil é a gente ser coerente com aquilo que falamos. E aí isso é tão forte que a pessoa não lembra. Não lembra. Aí tem pais que dão um murro na porta. Sabe o nervosinho? Pá! Dá um soco na porta. O adolescente vai dar um soco também. Pá! Tudo. Então, são coisas que a pessoa está exatamente repetindo o que ela aprendeu. Então, olha só como... É o espelho da casa, né? É o espelho. Então, essas entrevistas teriam que ser muito detalhadas e muito observadas. Porque numa entrevista, eu sou muito assim, desconfiada de entrevista. A entrevista no papel, gente, a coisa mais fácil que tem é você mentir. Eu sou linda, nossa, eu sou uma florzinha. Agora, acompanha essa família. Acompanha esse casal por um tempo. Faz esse acompanhamento. Aí você vai perceber como eles se tratam, porque tudo é um reflexo, né? Ô, Paula, e assim, realmente, quando você fala da entrevista, não tem um acompanhamento social. Na verdade, é o seguinte, vai um assistente social, a pessoa faz uma entrevista num dia, que é igual você falou, na verdade é o seguinte, até é bom deixar bem claro para todos que, assim, um processo de adoção não precisa de advogado. Na verdade, assim, isso é muito importante. Na verdade, a pessoa vai direto à vara de família, faz uma inscrição, ela vai entrar numa fila, né? Numa fila que é municipal, né? É daquela comarca, na verdade, às vezes do município ou de algumas cidades próximas, né? Ela vai concorrer ali com outras pessoas e aí ela vai fazer uma entrevista que é lá. Qual a idade que a criança ela quer, né? Se a criança pode ter alguma doença ou não, a cor da criança. É um absurdo a entrevista. Eu acho uma coisa horrorosa aquilo. Mas é feita aquela entrevista, a pessoa ali, na verdade, às vezes, aí pergunta se ela tem desejo de adotar, por que que ela tem. É uma coisa, assim, muito superficial, que eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico, psicossocial, pelo período que a criança vai ficar com aquela família. Mas não tem. Na verdade, é assim, é feita a entrevista e é feita uma consulta com a psicóloga, né? Uma consulta simplesmente, que a pessoa de repente pode mentir ali tudo e tal, e se favorecer, e o assistente social vai fazer uma visita na casa para ver se o ambiente é compatível. Ou seja, ele marca a visita, a pessoa arruma a casa, deixa bonita, deixa bonitinha e tal, não sei o quê, tira tudo isso, bota tudo no lugar e fica lindo para receber uma criança. Nunca mais aquele grupo de pessoas vão voltar naquela casa. E aí por isso que não funciona o processo em si, né? Então, aí acontece essa situação de repente, vocês até falaram, né, da criança e tal, da devolução e tudo. Imagina essa criança tá lá, eu estava lendo sobre essa situação, porque também me cativa muito essa questão da criança e do adolescente e tal, e eu estava vendo que, assim, eu estava vendo uma psicanalista falando sobre essa questão da criança, quando ela está no orfanato,
ela mente para ser adotada. Ela, na verdade, se transforma, ela vira a criança melhor do mundo, porque eu quero ser escolhida, né? Então ela fica bonitinha, ela fica carinhosa e tal, não sei o quê. E quando ela vai para aquele lar, que ela já fala, já fui adotada e não vou voltar mais para aquele lugar, aí eu vou ser eu mesma, né? Aí realmente ela... Então não tem esse acompanhamento. E aí que surge essa questão da devolução, da pessoa arrepender de ser adotada e tudo mais. Então, tem a parte dos pais que, de repente, quer falar para a sociedade que adotou, e tem também da criança que, de repente, não é aquela criança que, de repente, é a criança do desejo dos pais, né? Mas olha só, José Jorge, você falou uma coisa tão pertinente, isso até conosco. Quando a gente inicia um namoro, a gente mostra o lado mais bacana da gente, não é? A gente mostra mais belo, né? uma coisa deliciosa. Com o passar do tempo, o que a gente acontece? A gente magoa quem a gente mais ama. A gente só magoa aquele que a gente tem certeza do amor que tem por nós e nós temos. Aí olha a crueldade da criança. Enquanto a criança se sente ameaçada, ela ainda vai ser a florzinha. Na hora que ela se sentir amada, ou pseudo-amada, ela vai soltar o que ela é. E aí ela pode ser devolvida. Olha a gravidade. A gravidade. Porque a gente ataca. Quantas vezes na vida da gente a gente engole sapos imensos, gordos, que fica entalado aqui, e às vezes chega em casa uma fala, uma carinha assim meia diferente do nosso parceiro e tudo, a gente já estoura. E por que a gente estoura? Porque a gente tem certeza desse amor. Então, olha como é que é delicado isso. E nós somos assim, a gente esquece muito, a gente precisa ter um olhar muito grande para quem nós somos, como nós somos. Ninguém, num primeiro momento, vai se mostrar como é. Por medo, por achar que não vai pertencer, muitas vezes não vai mesmo. Então vai se fantasiar. Imagina a criança. Aquela criança que está com 15 anos. E assim, não é só na questão da adoção, né? Porque, na verdade, vamos falar assim, o filho também, um filho gerado pela pessoa, quando ele quer alguma coisa, ele, de repente, se transforma, né? Eu vou fazer bonito com meu pai, com a minha mãe, vou tirar uma nota boa, vou fazer a carinha melhor do mundo, porque eu quero ganhar aquele celular, né? Exato, e aí a pessoa, de repente, joga assim, que é adoção. E não é o ser humano, né? José Perfeito, José Jorge. É o ser humano. E era isso que eu queria pontuar, que muitas das vezes a gente está sempre colocando assim, a questão da adoção, mas não existe essa diferença no desenvolvimento psíquico, né? É a humanidade mesmo daquela criança, é a humanidade mesmo daquele adolescente. Existe um momento da adolescência que a gente fala que retorna aquele amor e ódio à mãe e ao pai, né? Que você ama, mas você odeia ao mesmo tempo. E às vezes isso chega tanto independente se o filho é biológico ou não, isso chega na clínica pra gente, né? A mãe desesperada, meu filho se afastou de mim, meu filho não me ama mais, ele tá me atacando. E aí quando tem o cenário da adoção, eles acreditam que é por conta da adoção. Ele não quer mais ser meu filho, ou ele tem raiva porque eu o adotei. Acredita que a adoção tá atravessando isso daí, mas na verdade não. O adolescente, ele vai ficar irritado mesmo, o adolescente, ele vai odiar os pais, depois ele continua amando os pais, né? Às vezes rejeita os pais, depois sente culpa e volta a amar esses pais. Então, tudo isso é o que o José Jorge falou. É a humanidade, a nossa humanidade em jogo o tempo inteiro, né? Nós somos humanos, nós somos falhos e a gente vai passar por isso independente desse cenário ser de adoção ou não. Então, é normal, é natural a gente ter esses conflitos em casa,
né? Esse conflito de saber o que está acontecendo com meu filho que se isolou, o que aconteceu com meu filho que está triste. Ô, Débora, Pode falar. e só apontando para você, tem a questão dos pais também, né? Às vezes o pai, na verdade, adotou uma criança e tem outros filhos que é gerado por eles, assim, e eles falam, não, eu não posso bater, não posso coisar aquela criança que ela é adotada e tal, que é ter um tratamento diferente, né? Hoje até estava comentando com uma amiga minha que ela é mãe e adotou, que eu sou encantado com ela, porque assim, ela é mãe mesmo, ela bate, ela xinga, ela é brava, ela é amorosa, ela é carinhosa, então assim, não tem diferença nenhuma. Eu falei para ela assim, quando eu adotar, eu quero ser igual você, porque você é igual a minha mãe, que assim, xinga na hora que tem que xingar, é brava, educa, é carinhosa e tal. Porque é assim, porque tem também essa diferença dos pais, né? Eu conheço Medo, pais né? e assim, que o filho adotado, ele é diferenciado, né? Às vezes para o bem e às vezes para o mal, porque às vezes vão falar assim, às vezes o filho adotado também é excluído dos outros. E às vezes o filho Ambas as adotado diferenças é tem pro uma mal, né? proteção maior. E não tem que ter isso, né? A É pior igual, gente. coisa que existe é o filho de ouro. A melhor coisa que É. tem é seu filho atrapalhadinho. O de Uhum. ouro, ele carrega um peso absurdo. E tem uma série que é muito boa que chama This Is Us. É uma série que vocês devem assistir como se fosse um livro, lendo, que fala muito dessa questão da adoção entre cores de pele diferentes. Eu não gosto dessa terminologia raça, porque eu acho que quem tem raça é bicho, nós não somos bicho. Então, cores de pele diferentes, a melanina é diferente. Então, é interessante assistir esse This Is Us. E outra coisa, pegando o gancho das ambivalências. Olha como é que é sério isso. Vocês sabiam que o transtorno opositor desafiador não pode ser tido como diagnóstico a briga com pais e com irmãos? Sabia? O transtorno opositor desafiador, que é Só uma se for coisa fora da assim, família, né? tem que ser fora, porque na família há essas ambivalências entre irmãos, entre pais, a gente oscila entre amor e ódio o tempo todo, porque a gente tem uma zona de conforto, tá? E Agora Paulo, assistam This Is Us. a Mayra tá colocando aqui, ó, tem no Prime Video, ela tá anotando ali pra gente. Bacana. Se você puder Legal. colocar aí pra gente, Mayra, o nome para o pessoal saber. E, Paulo, existe uma dúvida muito grande de quem adota e de quem pretende também adotar, que é o seguinte: às vezes eles têm alguma angústia, algum medo em como contar para a criança. Então, às vezes eu adotei, a criança era muito pequenininha, ou ainda não tinha muita noção do que estava acontecendo. E aí, como eu vou falar para essa criança que ela foi adotada? Eu devo falar para essa criança? Eu não devo falar? Existe idade correta? Não existe idade correta? Essa foi uma pergunta que me enviaram. E aí, perguntaram também, eu tenho que me preparar para esse momento? O que seria esse momento? Tem um peso maior que a gente coloca, né? A gente tem que levar a vida com uma leveza. A partir do momento que eu adotei com o coração. E a gente nunca deve mentir para os nossos filhos. Desde pititinho falar, olha, você é meu filho do coração. É meu filho do coração e é meu. E com todo suporte. Não deixar uma idade, porque se você não criar nessa criança esse laço de afeto, ou cria esse laço de afeto e quando ele estiver mais velho você conta, você rompe com esse laço. O que há de mais triste é a gente descobrir que as pessoas que a gente ama mentiram algo tão sério. Então, se você tem um filho que você educa com muito amor, essa fala leve não vai ter problema nenhum, porque ele vai crescer assim.
Eu acho tão bonitinho. Eu tenho um casal, amigo meu, é um casal de dois homens que eu adoro. E eles adotaram. Então, eu acho bacana que eles falam assim, o filhinho deles. Sou filho do coração. Eu tenho dois pais. E tá tudo certo. Aí eu brinco. Ah, mas qual que é mais pai? Ah, mais pai é esse. Aquele é mais pai. Aí eu falo, ai, que Ah, delícia. mas tá. Ai. Então, assim, com naturalidade, gente. Gente, olha, Uhum. casal de tudo quanto é tipo não traumatiza, tá? Ficar bravo não traumatiza. A permissividade, né, o isolamento, sim, deixa a pessoa num desamor. Chamar atenção, pôr leveza, falar a verdade, deixe pititim, isso não traumatiza. E aí entrando, Uhum. tá na hora da gente parar e levantar bandeiras contra esses preconceitos que atrasam tanto esses processos de adoção. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Não existe isso. Casal é casal, homem com homem, mulher com mulher, trans com trans hétero, trans homem. Isso não tem problema. Gente, o que precisa ser visto é, de novo, o amor e o desejo. Tá? Esse casal homoafetivo que eu gosto muito e que tem um filhinho, é uma família assim que para mim é uma família ideal. É uma família onde que o amor assim impera, que dá gosto de ver, que é um barato e assim é interessante, né, a maneira como eles se colocam. E eu sou assim apaixonada e sinceramente, desde o processo eu acompanhei e depois, né, hoje o menininho que eu falo tem já 16 anos, é o menininho, né, para mim é o menininho, e é Um um menininho. garotão super boa praça, um garotão maravilhoso. Então, assim, é isso que a gente precisa na vida. A gente precisa de amar, né? A gente precisa de amor. Opa, Pode falar, meu mas amor. a realidade, às vezes, traz uma crueldade, sabe? Eu, uma certa vez, fui procurado por uma moça que falou que tinha adotado, e quando feita aquela entrevista, perguntaram para ela se ela era homossexual, Uhum. né? Essa palavra horrorosa também que a gente hoje É, fala. é. E ela falou que não. E aí ela me procurou apavorada, porque já estava no processo final de adoção e iriam fazer uma visita na casa dela, e ela falou, eu moro com a minha mulher, Uhum. né? Eu sou casada com uma outra mulher. E como que eu vou fazer agora? Eu vou Hum. perder a adoção. Tal. Então, olha que absurdo da pessoa mentir, É, porque é uma entrevista, a pessoa fala a verdade ou fala mentira se ela quiser e tal, mas assim, o próprio direito ali da pessoa de dizer a verdade, de realmente esclarecer, ela fica presa naquilo, por quê? Porque a cultura ainda nossa ainda é preconceituosa. Né? Hoje um casal homoafetivo para adotar é uma coisa horrorosa. A gente viu aí, né, essa tristeza do Paulo Gustavo, Gustavo. que, na verdade, ele tentou adotar por muito tempo, não conseguiu no Brasil, e aí ele foi fazer através de barriga de aluguel no exterior, porque ele não conseguiu adotar, mas ele tem um histórico que ele queria adotar e queria adotar até 7 anos de idade. Sim. Então, é um absurdo porque é o preconceito que ainda tem da, da, da relação homoafetiva, né? De achar que a criança vai se transformar porque vai viver num casal ou não vai viver numa família de dois pais, de duas mães ou de trans e tal. Então, na verdade, assim, nós temos essa cultura ainda pobre, essa cultura antiga de Cruel. achar preconceituosa, né? E é Então é tão um horror cruel, isso. José Jorge, que esse rapaz, esse menino, ele estava com uns 10 anos. A escola, hoje até eu estou fazendo um estudo, se Deus quiser, vou lançar um livro,
falando, porque sempre a culpa é dos pais, né? Eu acho a escola um dos lugares mais hostis para o ser humano, um dos lugares mais desencadeadores de traumas. Aí esse menino contando para mim, né? Porque a criança ela é cruel porque ela repete a crueldade dos pais. Aí ele chegou na sala, todo mundo dando risinho, 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 e falaram para ele assim: olha o que que é uma família estruturada. Olha, chegou fulaninho, ele é filho de 2 viadinhos. Aí ele virou e falou assim: hã? Ai, chegou fulaninho, ele é filho de 2 viadinhos. Sou e daí? Acabou. Morreu. Mexeu com ele e falou assim: Paula, mexeu. Isso ele contando para mim. Ele falou: mexeu. Mas, Paula, eu fiquei com tanta pena. Eu tenho um pai, 2 pais, uma mãe, que é a melhor coisa da minha vida. Eu vou ficar brigando? Pra quê? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Essa estrutura, muitas vezes, a gente não dá para os nossos filhos. Porque o mundo, ele é cruel. Muitas vezes o mundo vai te machucar. E ele tem que ter essa ilha. Porque isso é algo que foi de uma crueldade tamanha. Eu sou psicanalista, mas eu não tenho sangue de barata. A vontade que eu tive era de ir na escola estapear essa criançada toda. Porque eu realmente não tenho mesmo. Mas ele me deu essa lição de tanto amor, de tão bacana, né? Ô, Então Paulo, a e gente assim, precisa. Pode a falar. gente está a passos lentos, mas eu acho que estamos evoluindo, né? Você falou da escola, por exemplo. Tinha Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora é Dia da Família, né? Isso. Então, isso eu Na achei uma evolução fantástica, porque o que acontece? Aquele menino que tinha 2 pais ou 2 mães, como que ele ia fazer no Dia do pai, no Dia da mãe e tal, né? Então, isso foi fantástico. Eu achei, assim, uma evolução muito grande das escolas, né? Mas eu ainda vejo que assim, tem um preconceito muito grande. Assim, ainda na escola onde a criança está. Assim, infelizmente, assim, eu acho que de forma geral ainda não está preparado ainda para aceitar uma criança que tenha 2 pais, 2 mães, ou que tenha só um pai, ou que tenha pais trans e tal. Então, acho que assim, há ainda nós estamos ainda lá atrás ainda. Eu acho que não evoluiu isso, né? O que E eu não acho se que entende, José Jorge, o que não se entende para o ignorante é o ódio. Então, o ignorante, quando ele não entende algo, ele não procura saber, ele se torna agressivo. Então, quando você vê discursos agressivos de qualquer por preconceito homofóbico, por preconceito de cor da pele, por social, você vê que é por ignorância. sim. A E às pessoa vezes, teme é aquilo que como não você sabe. sempre falou pra gente, que nós nascemos bissexuais, né? Sim, Você frisa bastante isso pra gente. E o que que acontece? E tem também aquela coisa do enrustido, né? De repente, o professor lá não aceita ter aquela criança que tenha 2 pais, porque ele sempre teve vontade de repente, estar numa relação igual sim, aquela, né? sim. Eu já quase apanhei José Jorge por causa disso. Porque a pessoa, ela tinha esse conteúdo mesmo, esse desejo nela, né? De ter um relacionamento com outro homem, foi criada de uma maneira que isso era absurdo e tal, e começou a tratar mal o menino. Nessa época eu ia na escola, hoje eu não vou mais, porque eu acho que os pais têm que ir. E ele veio, eu falei com ele, falei, mas qual é o teu desejo? Nossa, Uhum. você tá falando o É. quê? Eu falei, eu não falei nada. Eu perguntei qual é o teu desejo. Porque a gente sabe, na psicanálise, que aquilo que me incomoda no outro é meu. Então, aquelas piadinhas homofóbicas, aquelas agressões homofóbicas, esconde um desejo latente. Latente para psicanálise adormecido. Ou É o que Freud fala, né, Paula?
brincando, a gente fala tudo, até a verdade. Até é Exatamente. verdade. Não é? E eu estou Exatamente. corrigindo uma coisa aqui que realmente eu fiz uma live com o Marcinho e ele é diretor de escola. Ele está falando que não são as escolas, são os profissionais homofóbicos. E é verdade, a gente está colocando na escola porque a criança é o primeiro ambiente da criança e tal. Mas a verdade é em todos os lugares, né? Na verdade, assim, não é só na escola que tem esse tipo Mas de sabe, o José situação. Jorge, são 35 anos como psicanalista. Eu vou falar para o Marcinho que é escola mesmo. Por que, que é escola? Escola é o lugar onde a criança mais fica. Então, Aham. assim, que a Sim. gente seja agentes dessa escola para fazer essa mudança. Porque é onde a criança fica mais na escola do que muitas vezes em casa. Uhum. Então, a escola, sim, é um dos lugares mais traumatizantes na vida de um indivíduo. Então, não E é a escola ela é uma um instituição. ambiente socializador, né? Ali que a criança vai se deparar com os preconceitos da sociedade. Então, Sim, ela é reflexo da sociedade, né? Tudo que a gente vai sim, encontrar lá fora, a gente sim. encontra primeiro ali na escola, né? Como um espelho do que a gente está vendo fora dela também. Então, por isso, o ambiente escola, ele traz toda essa questão traumática, e por isso que os atores Sim, escolares têm que estar muito bem sim. preparados, porque é ali que começa a transformação. É porque às E eu vezes a criança falo, também tem aquela figura do professor, a maternagem às vezes é levada para o professor, né? A paternagem às vezes é levada para o sim, professor, sim. e aí isso traz um reflexo na criança, né? Olha, a escola é a continuação da idealização dessa criança. Olha como que a escola é importante. Se ela tem uma mãe ruim, e se ela chega em casa, depara com uma professora com excesso de maternagem, olha que interessante. É praticamente anulado essa mãe ruim. Então, Uhum. olha que coisa impressionante. A mesma coisa com o pai, a mesma coisa com o lar. A escola fica um lugar seguro. E eu falo, é complicado, porque eu já fui diretora de escola, eu já fui coordenadora, eu já fui psicopedagoga, trabalhei em escola mais de 20 anos. E assim, infelizmente, a gente não tem condição de ver tudo que acontece dentro da nossa escola. A gente Uhum. tenta, mas a gente não tem condição. Então, muitas vezes, a gente tem um professor numa escola que é altamente heteroagressivo e a gente só vai perceber isso depois no estrago que ele fez. E aí a gente nota que a escola está dando certo quando os meninos não querem ir embora. Isso é muito Uhum. bonito. É. Eu era psicopedagoga numa escola em Três Pontas. Dava o sinal para ir embora, eles ficavam lá. Então, assim, ali era um ambiente que eles se sentiam. Aí vocês falam assim, Paula, a escola era um lugar totalmente bom. Não, mas eles tinham pessoas ali que eram porto seguras, né? Uhum. A Carla colocou que Paula foi minha casinha feliz na escola. Carla foi minha aluna no segundo ano primário. E está comigo até hoje. Aliás, eu tenho uma turminha que está comigo até hoje. A Carla é a minha bebê, é a eterna bebê. E isso é sinal de que a gente fez certo, né? Uhum. Isso é sinal que a gente estava no caminho certo. E pode perguntar para a Carla se a tia Paula era só boazinha. Não era. A Paula é igual é hoje. Uma pimenta. Ela é extremamente carinhosa, mas se tem que ficar brava, fica muito brava. É aquela mãe mesmo. Chama atenção e tudo. Mas uma coisa sempre tive: amor. E isso eu faço questão de cada vez ter mais: amor. É. Então, José Jorge pede desculpa pro teu amigo. A meu ver, é escola mesmo. E o Rodrigo colocou aqui, Paulo, que ele concorda com você que é escola, porque ele passava por isso diariamente. Então, assim, a gente tem aqui pessoas, né, se identificando com esse cenário, essa experiência, né, da escola. Gente, eu tive um trauma que eu até falei
pro Marcinho também, e ele concordou, a gente fala da escola, né? Eu tive uma professora que, assim, depois eu fiquei amigo dela e tal, mas, assim, eu era o fantasminha da sala de aula. Ela nunca me via, porque meus Uhum. pais eram pobres, né? Eu era de família humilde, ela só conhecia as pessoas que tinha sobrenome e tal. Então, assim, é que eu tinha muito amor em casa. Então, assim, para mim, isso não fazia diferença nenhuma, professora, né? Minha mãe sempre foi muito amorosa e, na verdade, assim, a questão de ser humilhado lá para mim não fez diferença alguma, né? E assim, mas só que era realmente na escola. E eu assim, em momentos sofri porque eu queria que ela me tratasse como tratava as outras crianças, né? E era uma diferença absurda. No entanto, que quando eu saí daquela série, que foi na quarta série primária, quando eu fui para a quinta série, eu falei, não vou estudar com esses meninos mais, porque eles são riquinhos, eu sou pobrezinho, então eu vou estudar com os pobrezinhos, porque aí eu vou ser enxergado. E Sim. realmente foi isso. Então, assim, porque eu tinha muito amor em casa, né? Porque senão ia ser um trauma para mim, né? De repente eu ia sair da escola, eu não ia querer estudar mais e tal, e foi o contrário. Eu falei, gente, peraí, eu vou estudar ali com os meus iguais, porque aí eu não vou ser o invisível da turma, né? Então, realmente, e isso não é um trauma, é uma história que eu acho até graça, porque depois eu encontrei com essa professora, já advogada, eu trabalhava já no cartório, e ela encontrou comigo e falou assim, eu tenho tanto orgulho de ter sido sua professora. Aí eu falei, eu também tenho, da senhora lembrar de mim hoje. Mas sabe aquela coisa, o José Jorge, que eu acho muito interessante? Quem bate esquece, quem É, apanha jamais. É, E e olha, eu, assim, eu aprendi a pôr uma leveza nessa história, sim, que para os outros às vezes é pesada, mas para mim é tranquilo falar não, e isso, olha né? que lindo, você reforçou aquela questão dos pais. Quando a Sim, gente tem um ambiente em casa amoroso, a escola ela não afeta. O problema é que são raros, cada vez mais raro, esse ambiente amoroso. Agora, olha como é que é nocivo. Vocês já assistiram uma série que chama 13 Razões? É, 13 razões, eu não vi ainda. 13 razões é, é, Ah, já assisti. Um adolescente, né, Paulo? que suicida. Aham, já É, assisti. Uhum. 'Acho que é 13 razões mesmo. né? É, eu tô lembrando do Essa, nome em inglês. essa série, o primeiro episódio, é muito importante vocês assistirem para ver o concreto do que uma escola pode trazer. E quando eu falo escola, gente, eu falo escola Petitinho, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A gente pode ser Uhum. traumatizado em qualquer fase da vida. Não tem uma fase, são em todas, tá? Sim. Ô, E Paulo, até vai ao encontro aqui, ó, do que a Flaviana comentou enquanto o José Jorge estava contando. Ela fala exatamente isso que vocês falaram, que crianças são espelhos, né? Se elas vivenciam amor, elas vão transbordar em amor. E se elas vivem julgamentos, diferenças e divisões, assim também elas vão, né, espelhar pra gente. Gente, eu tava falando para vocês essa questão da minha mãe, sabe? Tem uma história assim, eu era muito pequenininho, mas depois meus irmãos contaram e tal. Aqui em São Gonçalo tem uma festa que é a Festa do Rosário. E ela acontecia agora, nessa época de frio e tal. E a minha mãe detestava essa festa, porque nós éramos de uma família muito humilde e tal, e assim, éramos 5 filhos, e iria para a festa, lógico, era criança, ia pedir as coisas, e a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, né? E aqui tinha aquelas maçãs do amor, que é aquela maçã Uhum. de doce, né? Um dia minha irmã me contou
que a minha mãe foi na festa do Rosário e tinha dinheiro para comprar uma maçã. E aí ela levou para casa e partiu aquela maçã em 5 e falou, sabe por que que chama maçã do amor? Porque a gente divide ela. Olha que história mais linda. Essa é minha mãe, gente, que eu amo de paixão. Lindo demais. Agora, não era professor, não era nada que ia me trazer trauma e tal, porque na minha casa nós éramos muito amados. Na verdade, assim, nunca passamos necessidades assim, absurdas, mas era tudo muito... Mas o amor era uma coisa, assim, abundante. E eu acho que é isso que tem que ser. Eu quero espelhar na minha mãe um dia para ser pai, para ter um filho e levar esse amor também para eles. E aí independe, viu, José Jorge? Se tiver esse amor, ele pode enfrentar qualquer escola, qualquer situação. Não é? E se a gente começa, né, a colocar assim obstáculos, né? Ah, então é melhor não ter o filho, é melhor não fazer isso, não fazer aquilo. A gente não vai poder enviar para a escola os nossos filhos que têm um cabelo diferente. O pessoal do cabelo cacheado vai ter que ficar em casa. O pessoal que não tem dinheiro vai ter que ficar em casa. O pessoal com cores diferentes também vai ter que ficar em casa. Então, assim, a gente chega na escola, o que a gente vai encontrar ali é o diferente, né? E a gente precisa estimular exatamente isso. O importante é o amor em casa para a gente sustentar, né, essa diferença e o que essa diferença vai gerar na gente ali, os nossos medos, as nossas angústias ali, ela vai ter esse sustento desse amor em casa, né? Senão ninguém vai poder ir para a escola, ninguém vai poder sair mais. Ô, Débora, você está falando de diferença. Lá em casa, minha mãe é loura e meu pai é negro. Então lá nós temos cada um de uma cor. Tem loiro, tem moreno, tem de pele escura e tal. E assim, lá em casa, e às vezes eu saio com meu irmão, né? E aí as pessoas devem pensar assim, uai, mas alguém ali deve ser adotado, né? Porque tem essa coisa, né? De cor e tal. Então lá a gente, cada um é de uma cor, assim, somos os 5 e a minha mãe lá, essa mãe protetora e tal, e muito amada por nós. É isso que traz leveza para viver, né, com o diferente fora da casa também. Que live boa, né? Que live ótima, né, Débora? Deu, né, Débora? Live ótima. Bom, então, pra gente encerrar, né, gente? Que aqui eu vou encerrar por causa do nosso horário. E eu vou pedir para vocês deixarem, então, Paula, José Jorge, uma palavra aí para quem deseja adotar, para quem foi adotado. Qual que é a palavra que vocês deixam para eles? Antes de eu deixar uma palavra, essa live para mim foi muito difícil, porque hoje faleceu de Covid uma grande amiga minha, talvez uma das melhores amigas que eu já tive da minha vida. E achei interessante porque eu nunca tive sintoma físico para nada. E hoje eu ainda falei com a Débora, falei, Débora, eu não estou passando muito bem, e talvez eu não vá conseguir. A Débora falou, não, estamos juntos e tal. E aí eu estava aqui na hora da live. Então hoje eu desejo essa live para essa minha amiga que me adotou como amiga e que eu adotei como amiga e que foi muito boa na minha vida e eu tenho certeza que fui na dela. Então a adoção acontece em qualquer momento, quando a gente ama as pessoas. Então, essa live, que eu acho que foi uma lição de amor, é para ela, que está uma estrelinha no céu. E vamos se cuidar. Covid é uma doença grave, está levando mesmo as pessoas que a gente ama. E vamos fazer o melhor, porque essa vida é muito, muito curta para a gente perder tempo com bobagens, com coisas pequenas. E se for para fazer o bem, vamos fazer. Se não for, vamos ficar sozinhos, né? Beijo a todos. Muito obrigada. Pode falar, José. Eu também estou vivendo um luto aqui, porque eu pedi minha cachorrinha ontem. E, na verdade, assim, é uma adoção que a gente faz também. É como se fosse um filho, né? 13 anos, a minha bebezinha.
mas também virou estrelinha, tá descansando. Eu também achei que eu não ia ter nem forças, mas a psicanálise me ajuda. Minha psicanalista Beth aí me ajuda a trazer forças lá de dentro, né? E eu achei fantástico essa live, da gente poder falar de amor. E eu queria deixar, assim, para as pessoas que têm intenção de adotar, que, assim, realmente coloquem o amor acima de tudo, que na verdade não tem processo, não tem dificuldades, é como eu falei, não precisa de advogado, na verdade assim, é realmente encarar de frente e colocar para todas as pessoas que vocês vão ser entrevistado, conversado e tal, o amor que você quer ter naquela criança, né? E assim, ser mais, eu acho que nós temos que ser mais participativos. Se nós não queremos adotar, que a gente apadrinhe uma criança, né? Que de repente, vamos falar assim, é da nossa vizinha, ou de repente aquela criança que está andando na rua ali, você dá realmente uma refeição para a criança, ou dá um brinquedo. Eu acho que, na verdade, às vezes o adotar não é só um processo e de repente aquela coisa irreversível, mas a gente, de repente, dá amor realmente. Então eu acho que, de repente, se a gente não quer realmente ter aquele compromisso para o resto da vida, mas realmente a gente apadrinha então uma criança, né? E não para mostrar para a sociedade, mas para mostrar para a gente mesmo, e eu acho assim, retribuir as coisas boas que acontecem na vida da gente, né? Então essa é o que eu deixo para todos. Muito obrigada, José Jorge. Muito obrigada, Obrigado. Paula. Mais uma lição aí para a gente, né? De enfrentar o que a gente precisa enfrentar para continuar distribuindo e semeando amor, mesmo às vezes na dor, no luto, nas nossas dificuldades, a gente ainda continuar semeando, né? Afeto, carinho, acolhimento, e foi isso que a gente fez aqui hoje. Vocês dois trouxeram, assim, palavras que acolhem mesmo, acolhe o nosso lado ruim, acolhe o nosso lado difícil, acolhe os nossos medos, as nossas angústias, e mesmo cada um aí enfrentando, né, as suas dificuldades particulares, as dores de cada um, acolhendo cada um aqui. E as mensagens no chat, gente, muito obrigada. Eu acho que quem conseguiu ir acompanhando o que o pessoal estava escrevendo também, cada um entregando aqui o melhor de si, e foi muito acolhedor, muito bonito. Cada um que escreveu aí no chat pra gente, falando de amor, falando de luz, falando de afeto, né? Muitos ensinamentos. Então foi uma live assim muito bonita, cheia de ensinamento e afeto. Que seja uma boa noite aí para todo mundo, um bom restinho de semana. Um beijo para todos. Um beijo a todos. Beijo, beijo, gente. Beijo, beijo.